Olá a todos, nós vamos mostrar aqui um overview do sistema Class Control, tá? Esse sistema ele controla boa parte da operação de uma barbearia ou salão de beleza. Então, primeiramente nós vamos mostrar aqui a dashboard. É um painel interativo onde você tem um resumo da sua operação. Você consegue visualizar quantos agendamentos tem no dia de hoje. Você consegue visualizar o total de clientes, a receita mensal, a quantidade de profissionais ativos, o faturamento em produtos, comissões de produtos, que são as comissões para quem vende e for bonificado quanto a essas vendas, tá? O profissional ele pode fazer vendas também dentro do estabelecimento e ser comissionado por isso. Aqui nesse gráfico nós temos alguns indicadores que mostram o fluxo de vendas, né? Qual o barbeiro que está atendendo mais ou o profissional do seu salão que está atendendo mais. Para você ter uma ideia, aqui serão listados todos os profissionais cadastrados. E aqui nós temos um ranking de receita direta de cada profissional. Quanto cada profissional está faturando neste dia ou nesse mês, dependendo do que você configurar, tá? Aqui mais abaixo no painel nós temos o ranking de score de fichas, isso para quem trabalha com assinaturas, para quem tem um estabelecimento que vende serviços em assinatura. Você cobra um valor mensal fixo e o cliente ele tem direito de realizar alguns serviços dentro do mês ou alguns pacotes que existem que são ilimitados. Ele pode utilizar quantas vezes precisar dentro do mês, respeitando algumas regras de horários e quantidades de serviços no mesmo dia ou na mesma semana. E cada utilização gera uma quantidade de fichas para quem vai atender. Ou seja, se existe um faturamento total relacionado às assinaturas, cada profissional pode participar desse rateio. Ou seja, mais na frente eu vou explicar como faz esse rateio, e aqui nessa tela são contabilizadas as fichas de cada profissional para ver quem vai acessar maior parte do valor que é destinado à equipe. Aqui nós temos os rankings das bonificações, sobre os serviços, sobre as assinaturas, sobre os produtos. Então esse é o painel dashboard inicial. Depois nós temos a tela de agenda, ou seja, são os atendimentos que estão acontecendo, que estão sendo realizados através da IA ou da área do cliente. Ou seja, você pode, no nosso sistema, você consegue permitir que o seu cliente realize agendamentos através de um link, entrando em uma página, ou através do WhatsApp, uma conversa natural com um agente de IA. Ele faz qualquer tipo de pergunta relacionada à barbearia, aos serviços e aos produtos, e consegue realizar o atendimento por ali. Automaticamente, a nossa inteligência artificial entra no sistema e faz o trabalho por você. Ele vem aqui automaticamente e captura o agendamento. E todos esses agendamentos eles vão sendo listados aqui nessa tela. Onde, por exemplo, esse cliente ele fez um agendamento para um corte às 9 horas e 9h30, que é o tempo, a hidratação, que é o tempo médio de 30 minutos. Quando chega aqui, o profissional ou o gerente do estabelecimento pode ir marcar que esse cliente chegou. Quando faz isso, automaticamente o cartão desse cliente, desse atendimento, ele altera de cor. Nós temos aqui toda a legenda que mostra
tanto os ícones que são apresentados na parte superior, quanto as cores de cada cartão, o que cada cor significa. Essa cor amarela significa que é um cliente que agendou e esse cliente possui uma assinatura ativa. Então tem aquela coloração amarela. Feito isso, o profissional vai clicar em iniciar atendimento. Também vai ser alterada a cor para você visualizar ou para algum gestor visualizar o que está acontecendo no estabelecimento nesse exato momento. Ele vai acompanhando o processo. Lembrando que essas alterações de status podem ser feitas também pelo profissional ali em tempo real, o próprio barbeiro. Eu vou mostrar mais adiante a área do barbeiro. E também é possível realizar um novo agendamento apenas clicando no horário. Em cima do horário, você vai digitar o nome do cliente, vai selecionar o cliente e vai selecionar qual profissional e por fim o ou os serviços que serão prestados. Quando salva o agendamento, ele vai aparecer automaticamente já na aba do profissional selecionado. Aqui nós temos alguns controles de zoom. Você pode manipular o zoom, dependendo da quantidade de barbeiros, vai ficar mais confortável para visualizar. Aqui nós conseguimos passar os dias, nós conseguimos visualizar o mês, ter uma visão da semana e ter uma visão mensal. Então basicamente a tela de agendamento ela funciona dessa forma. Também é possível, dentro de um agendamento, dentro de um serviço que está acontecendo, inserir uma venda de algum produto ou um serviço adicional. Por exemplo, quando o profissional clicar em adicionar comanda de consumo, você pode selecionar um produto e realizar a venda do mesmo. E esse valor vai ser adicionado à comanda do cliente. Ou seja, se esse cliente é de assinatura, ele vai pagar nesse dia, nesse atendimento, apenas o valor do produto que ele adquiriu. Então você tem um controle tanto da utilização dele, da assinatura dele, quanto o que ele adquiriu naquele dia. Lembrando que cada produto adquirido ele tem um tempo, você pode marcar na hora de cadastrar o produto, o tempo de retorno, ou seja, o tempo específico em que esse produto iria necessitar de uma reposição. E aí você consegue ser alertado quanto a isso por cada cliente e você conseguir fazer uma oferta na próxima vez que esse cliente for lá e precisar repor o produto que ele comprou. Essa alteração de comando, de nova comanda, pode ser feita também por esse botão. E aqui você pode clicar para visualizar o dia de hoje, voltar para o dia de hoje. Dito isso, nós vamos passar aqui para a aba de barbeiros. Podem ser cadastrados quantos profissionais o seu estabelecimento tiver, dependendo do plano que você adquire conosco, você pode adicionar um ou mais barbeiros. Ao adicionar um novo profissional, nós temos o cadastro básico desse profissional. Você vai inserir a imagem, a foto dele, o nome, o número de WhatsApp ativo. Esse número ele vai ser utilizado pelo sistema para notificar o profissional de todos os agendamentos que acontecem. Se alguém fizer um novo agendamento, tanto o nosso sistema é notificado, o número do gerente também pode ser notificado, ou do gestor daquele atendimento, e também o WhatsApp do profissional. Aqui você configura a comissão base, que seriam todos os serviços comuns da barbearia, o quanto que ele ganha, qual é a comissão base desse profissional, e você pode também incluir comissões relacionadas a algum serviço ou venda de algum produto. São comissões específicas.
né, que mudam da comissão base. Feito isso, o profissional ele passa a receber de forma diferenciada para cada produto ou serviço. Aqui você também consegue incluir uma escala individual para cada profissional. Digamos que a escala padrão do seu estabelecimento é de segunda a sexta, de segunda a sábado aberto, né, de 8 às 18. Porém, esse profissional ele não trabalha na segunda nem na quarta-feira ou em horários específicos dentro de alguns dias na semana. Você consegue configurar para que esse profissional não esteja disponível nas agendas naqueles dias específicos aqui. Então você pode individualizar a escala de cada profissional cadastrado. E que também nós temos alguns serviços que podem ser permitidos, que podem ser destinados a esse profissional, que ele pode realizar ou não. Como também, assim, incluir um valor especial para cada serviço. Digamos que você tem um profissional que o corte dele, esse profissional ele é bem mais capacitado, ele tem mais nome, ele é mais requisitado e automaticamente o valor do serviço dele é diferente. Você pode configurar o valor desse serviço nesse profissional, pode configurar o tempo, aumentar ou diminuir, então deixar bem específico para cada profissional que se destaca. Então essa é a aba dos profissionais, você pode cadastrá-los aqui. E aí nós migramos agora aqui para a aba do financeiro. Isso é muito importante, você controlar as finanças do seu estabelecimento. Então nós temos um financeiro, ele não é tão robusto quanto aqueles SaaS, ERPs de finanças, mas ele controla muito bem a operação do seu estabelecimento. Começamos aqui pelo resumo e comissões. Você tem o valor total bruto, tanto do caixa quanto o faturamento, marcando no mês, nos últimos 7 dias ou apenas no dia de hoje. Aqui nós temos as comissões a pagar, total de despesas, o líquido real do período. E estamos listando aqui todos os profissionais e o que tem de receita e despesas relacionada a cada um. Nós temos a aba de desempenho da barbearia, onde você tem uma visão maior relacionada aos atendimentos, ao ticket médio geral da sua barbearia nesse período, a taxa de retorno, quantidade de vezes que cada cliente retorna dentro do mesmo período à sua barbearia, se eles têm um retorno a cada mês, por exemplo, e a frequência média de quantos dias os clientes entram no seu estabelecimento e adquirem algum produto ou serviço dentro do período selecionado. Aqui nós temos um dado muito importante, que é a taxa de ocupação de cada profissional, relacionada à quantidade de atendimentos que esse profissional faz dentro do período que você seleciona. Eu seleciono o período hoje, você consegue ver o quão esse profissional está se ocupando no decorrer do dia. No decorrer do dia em que a barbearia está funcionando, e que você consegue visualizar como anda essa taxa de ocupação. E aqui nós temos a previsão do retorno nos próximos dias para alguns clientes. Então os clientes que marcam serviços, e dentro do cadastro do serviço você consegue marcar período de retorno. Por exemplo, eu vou mostrar mais à frente a aba dos serviços. Você consegue cadastrar o nome do serviço e mostrar em dias qual seria o período ideal para esse cliente retornar. Então o sistema pega esses dados e lista aqui para vocês, te dá uma previsão de quais clientes vão retornar ao seu estabelecimento nas datas específicas. E aí você pode usar essa informação para contactar o cliente ou para criar um fluxo automático para que eles sejam notificados.
tá? Isso aí eu vou mostrar mais à frente também na aba de relacionamento com o uso da IA. Aqui nós temos a aba agora do caixa, funciona como um pequeno sistema PDV, tá? Nós não temos ainda uma integração com o leitor de código de barras, né, com uma maquineta de cartão, mas é possível você controlar, abrir caixas e ter um controle financeiro ali diariamente, né? Funciona como a abertura de caixa, você abre um novo caixa, você consegue inserir um valor inicial ou não ao abrir o novo caixa. Você pode abrir ele zerado ou inserir algum valor, e esse caixa vai sendo mostrado aqui nessa listagem abaixo, tá? Você pode tanto fechar o caixa quanto abrir o novo caixa ou consultar caixas antigos, né? Os dias em que você utilizou, para verificar como foi a movimentação naquele dia. Digamos que você vende produtos também de consumo no local, você vende cervejas, você vende água, enfim, você tem uma pequena lojinha, uma lanchonete dentro do seu estabelecimento, você consegue ter um caixa para cada local, tá? E aqui ele mostra as comandas. Você pode lançar uma nova comanda, uma venda de algum produto dentro naquele caixa, né? Se for algum produto de consumo, você vai no caixa e adiciona esse novo consumo, você lança o novo valor, funciona como um fluxo normal de entrada e saída de caixas, tá? Isso aqui é bem tranquilo, bem simples de entender. E aqui mostram o histórico das comandas e o histórico de caixas, que também controlamos no sistema de assinaturas o pagamento do fundo de recorrência dessas assinaturas. Por exemplo, você tem uma quantidade X de clientes que pagaram a assinatura mensal, diversos planos que você pode criar. E como faria a divisão desses valores, desse montante, né? Você consegue configurar aqui nessa tela o quanto desse montante você quer destinar para dividir entre os profissionais do seu estabelecimento, tá? Digamos que você marca que a metade, 50% do montante recebido em assinaturas, você vai destinar a dividir entre os profissionais. E aqui você consegue marcar a quantidade mínima de fichas que cada profissional tem que ter para entrar na disputa, entrar no ranking de recebimento. Por exemplo, se você fatura com assinaturas pagas, pagamentos recebidos e validados, R$10.000 no mês, a metade desse valor, ou seja, R$5.000, fica destinado a ser dividido entre os barbeiros que mais possuírem fichas, né? A cada atendimento, cada serviço ou produto vendido a um cliente de assinaturas, a um cliente assinante de algum plano, o barbeiro consegue acumular pontuações, que são essas fichas. Então, se eu sou um profissional e estou atendendo um cliente de assinatura, naquele momento eu não ganharia o valor pelo corte que está sendo feito, mas eu ganho pontuações em fichas e eu tenho a oportunidade de, naquele atendimento, contactar o cliente, tentar realizar uma venda de algum produto, algo que me dê uma pontuação maior, e eu vou acumulando isso. Então, a cada cliente de assinatura que eu atendo, eu tenho a oportunidade de aumentar o meu número de fichas, para depois, na divisão desse pote, né, podemos chamar de pote, ou do fundo de recorrência, eu estar mais bem posicionado. Então, quanto maior for a minha posição nesse ranking, maior será o meu percentual de recebimento em cima do montante que é destinado aos profissionais. Então, funciona de uma forma perfeita. Você consegue, de uma forma democrática, pagar os profissionais, fazer eles participarem desse lucro de uma forma simples e gamificada. Então, essa é a parte da gestão dessas fichas. Você consegue
puxar um relatório geral, você consegue puxar recebíveis individuais, você marca só o profissional. E o sistema ele gera uma espécie de recibo, né, que você pode mandar para ele, pedir para assiná-lo de forma impressa. E você vai registrando ali os pagamentos dessas participações no fundo, tá? E aqui você pode fechar o ciclo e consolidar o saldo. Por exemplo, chegou o último dia do mês, alguns clientes realizaram o pagamento, a assinatura foi debitada normalmente do cartão de crédito, outros optaram por pagar via Pix. Por exemplo, você pode autorizar isso ou não, você pode permitir isso ou não. Então, alguns podem não ter sido pagos, mas você precisa fechar esse ciclo com o faturamento que tiver sido acumulado já esteja no seu caixa. Pagamentos realizados e confirmados. E aí você fecha esse ciclo. Quando fecha o ciclo, você já pode realizar os relatórios, puxar os relatórios e fechar a pontuação de cada profissional, tá? Dito isso, a gente passa aqui pela aba de serviços e produtos. Como funciona? Você vai fazer o cadastro de uma forma bem simples dos seus serviços ou produtos. Se você tiver uma lista de serviços, por exemplo, você pode exportar de algum outro sistema. Eu utilizo o sistema X, estou migrando para o Class Control. Eu posso importar os meus dados? Sim, você pode criar uma listagem dos seus serviços com campos similares. Você pode organizar isso, né, ou digitando ou organizando as colunas para que fiquem semelhantes a essas aqui, e importar via arquivo.csv, tá? Você importa uma planilha para cá e não precisa cadastrar de um a um. Mas é interessante sempre você inserir os dados dos produtos. Você precisa editá-los, os serviços, para colocar algumas informações específicas que eu vou mostrar agora. Então, o serviço ele precisa ter a coluna, no caso de uma planilha que vai ser importada. Você precisa ter a coluna nome, a categoria, a duração, o preço, se precisar de desconto, ou pelo menos algumas informações básicas, que é o nome, categoria, o tempo de duração e o preço. Essas informações básicas você já consegue inserir em massa, tá? Feito isso, você pode vir e editar esse produto. Esse produto, ele precisa estar com o máximo de informações marcadas aqui para que o sistema se torne inteligente. De fato, ele consiga dar baixa nos produtos, ele consiga marcar o período de recompra, enfim, ele consiga trabalhar de uma forma mais ao seu favor. Então, por exemplo, esse serviço de química e coloração está na categoria cabelo. Lembrando que você pode adicionar uma nova categoria também, sempre que precisar. Ele tem uma duração de 30 minutos, que é o que vai ocupar na agenda quando ele for selecionado. O seu valor. E você pode incluir um desconto para quem é assinante, tem um plano de assinatura ou não. Por exemplo, digamos que esse serviço de coloração ele não contempla lá na sua assinatura, mas o cliente ele pode realizar o serviço. E por ele ser assinante, você pode dar um desconto para ele adicionar esse serviço e pagar por fora com desconto ou não. Mas ele pode sim adquirir esse serviço na hora de que estiver realizando o seu atendimento. E aqui você vai definir os pontos ou quantas fichas no ranking da distribuição lá do rateio das assinaturas para os profissionais. Você pode definir quantas fichas esse produto vai somar lá na pontuação do seu profissional, tá? E aqui você define a quantidade de dias para o retorno desse cliente
realizar uma nova coloração, por exemplo. Você vai definir a quantidade de dias de retorno. E o sistema vai calcular, vai mostrar tanto nos relatórios financeiros, quanto ele vai notificar os clientes ou o gestor do estabelecimento quando esse cliente vai voltar. Então ele vai lhe mostrar lá naquelas médias dentro dos relatórios financeiros. Você pode sinalizar esse produto como um serviço de encaixe. Digamos que você está atendendo um cliente e você vai adicionar esse serviço, ele vai zerar o tempo de duração desse serviço. Ou seja, você vai marcando esse checkbox aqui, o serviço passa a ficar indeterminado, por tempo indeterminado. Lembrando que lá na agenda você consegue também pausar esse tempo. Quando você pausa, digamos que você está fazendo uma coloração e tem um tempo em que o produto vai agir. Lá dentro da página de agenda, você consegue marcar uma pausa. Enquanto o seu produto age, digamos, você marca uma pausa de 40 minutos para o produto agir nesse cliente. Você, marcando a pausa, você fica disponível para atender outros clientes dentro daquele período de 40 minutos. Ou seja, até mesmo se você estiver aguardando um produto agir em um cliente, você pode ficar disponível para atender novos serviços ali, novos clientes dentro daquele tempo e assim conseguir preencher ao máximo possível a sua taxa de ocupação no dia, tá? E não ficar parado ali sem poder receber novos clientes dentro desse período. Então isso é muito importante. Você pode marcá-lo como produto de encaixe, como serviço de encaixe. E aqui você pode marcar também para ele apresentar valores a partir de, dependendo de cada serviço ou cada produto utilizado, o valor ele pode sim alterar e o cliente precisa saber disso. Você marca caso isso aconteça. Ou você pode ocultar esse serviço lá do link dos clientes, ou seja, quando o cliente for realizar um agendamento, ele não passar a ver esse serviço na listagem. O que seria isso? Pode ser um serviço exclusivo, que é feito somente pelo proprietário do estabelecimento, e aí você consegue marcar aqui como oculto. Na hora de chamar o serviço, o gestor do estabelecimento consegue sim visualizar esse serviço, tá? E aí você precisa que ele esteja na lista para poder contabilizar tanto a entrada quanto o agendamento que foi realizado, né? Quem adquiriu o serviço. E aqui você pode marcar também vários produtos como insumos, ou seja, isso para controle de estoque. Digamos que nesse serviço eu utilize vários produtos, eu utilize um percentual ou a quantidade de algum insumo. Aqui no caso eu tenho uma água higiênica, mas eu posso cadastrar vários. E automaticamente quando você adquirir esse serviço, quando você selecionar esse serviço, que finalizar o atendimento, ele vai dar baixa lá que foi utilizado tantos produtos, quantidades de produtos, unidade ou quantidade ou gramatura de algum tipo de produto, e ele vai debitando ali do seu estoque, tá? Então esses são os cadastros de serviços. Você pode recolher ou expandir aqui, né, para mostrar somente as categorias. Quando você abre a categoria, é listado todos os produtos dela. Na parte de produtos é bem semelhante. Quando você cadastra um produto, pode ser feito em massa. Você cria uma planilha com os títulos. A primeira linha você coloca somente o nome do título, nome, categoria, tipo de item, custo. Quanto mais você listar isso em uma planilha, mais fácil o sistema vai entender na hora que você for importar esse arquivo CSV. Então, se você em uma planilha já tem todas essas informações, quando ele importar ele vem perfeito. Isso em massa. Aqui nessa parte você vai incluir o preço da venda, a comissão do barbeiro, a quantidade de pontos,
caso o barbeiro selecione esse produto, faça uma venda dentro de um atendimento a um cliente assinante de plano, você vai incluir o período de recompra, né? Quantos dias esse cliente teria que repor esse produto. Você faz uma média ali de consumo, né? E inclui a quantidade de dias em que esse cliente teria que adquirir um novo produto, fazer a reposição. Você pode marcá-lo também como oculto, da mesma forma como serviço oculto. Você pode controlar o estoque, né, indicando quantos produtos tem em estoque, colocar uma quantidade mínima para o sistema lhe alertar, solicitando a reposição, para não zerar o estoque, e o tipo de contabilização desse produto, como ele é contabilizado, se ele é na unidade, se ele vai sendo reduzido em ml. Lembra dos produtos de consumo, de insumos, você pode marcá-lo como ele vai ser reduzido ali no estoque. Digamos que você tenha um pote de 500 gramas de Botox, e aí você vai marcá-lo aqui como um produto de reposição. Você pode colocar Botox 500 gramas, insumo. Isso significa que quando você for fazer um tipo de serviço que for utilizar o insumo, você vai marcar esse produto. Você vai abrir uma comanda lá e marcar esse produto, automaticamente vai ser debitado. Quando você finalizar o atendimento, vai ser debitado aqui em gramas a quantidade que esse produto foi consumido, tá? Isso para o seu controle. Então você pode ter tanto o produto cheio para vender, quanto o produto de insumo cadastrado. E aqui nós passamos para a aba de estoque, né, que é o que faz todo o controle. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui nos produtos e serviços. Eu preciso mostrar a vocês a parte das vendas. Você pode realizar uma venda de produto avulsa. Digamos que entra um cliente no seu estabelecimento e pede um Botox. Ele quer comprar um Botox. Aí você pode registrar essa venda ou por aqui ou lá pelo seu caixa. Então você pode registrar por aqui também. Seleciona o produto, seleciona se foi vendido por algum barbeiro, indicação de algum barbeiro, ou se foi vendido na própria recepção. Você coloca o nome do cliente e realiza a venda, tá? Clique em venda. E aqui vão aparecer aqui o histórico de todas as vendas que foram realizadas dentro de um período específico. Aqui você pode exportar também esse relatório das vendas que aconteceram somente de produtos. Dito isso, nós mudamos aqui para a aba de estoque, né? Lembra que os alertas eles acontecem aqui, tá? Você tem produtos com estoque zerado ou no mínimo configurado, ele vai ficar te alertando aqui nesse espaço. Você pode adicionar uma nova movimentação de produto. Você pode adicionar que foi uma entrada, uma reposição, uma quantidade ou uma saída para uso interno, ou uma perda de produto. Você perdeu o controle, você não encontra mais aquele produto no estoque, você vai ter que dar baixa nele. E aqui ficariam todo o histórico e o seu inventário atual do seu estoque, tá? Também nós temos aqui a movimentação, o que é que foi feito, o que entrou e o que saiu, para você ter todo o controle. Dito isso, nós vamos aqui para a aba horários. Você vai conseguir inserir todos os horários de atendimento do seu estabelecimento, da sua barbearia ou do seu salão. Automaticamente ele vem preenchido por um horário comercial padrão, né, fechando aos domingos, de segunda a sábado. E aí você pode retirar, remover ou editar cada um, ou adicionar intervalos de horários, tá?
Isso aqui seria a escala padrão do seu estabelecimento. A partir dessa escala padrão, você pode configurar também a escala individual de cada profissional, lá na aba Profissionais. Então é bem simples, clicou em confirmar, ele já passa a valer. E aqui temos uma aba muito interessante, são a configuração dos feriados, né, o sistema, para que você não fique bloqueando a agenda próxima a cada feriado. Muitas vezes você nem lembra de todos os feriados que tem no ano, principalmente os nacionais, são aqueles feriados que geralmente os estabelecimentos fecham. Você consegue de antemão bloquear todos os feriados nacionais. Então o sistema ele já detecta no ano corrente todos os feriados nacionais, e aí você pode mantê-los bloqueados ou desbloquear. Digamos que você decide que vai abrir a sua barbearia no Natal, e você vem aqui e consegue desbloquear esse horário. A agenda passa a funcionar e o seu estabelecimento vai aparecer como aberto neste dia, tá? Então todo mundo consegue, todos os seus clientes conseguem agendar, ou pode mantê-lo bloqueado. Lembrando que também nós temos a opção de você inserir novos feriados. Digamos que você tem um dia específico no ano em que realmente você não abre a barbearia, você pode adicioná-los aqui manualmente, tá? Você define a data, explica o nome do recesso ou é uma reforma, o motivo, você vai selecionar e vai bloquear essa data. Podem ter também alguns feriados regionais, feriados municipais, e você pode adicioná-los aqui com mais calma. Então é uma forma muito simples e prática de você controlar o bloqueio das suas agendas, tá? Passando aqui para a aba Clientes, você vai conseguir importar os clientes também, exportá-lo e cadastrá-lo manualmente. Digamos que você precisa importar uma quantidade X de clientes. Na sua planilha, que você vai salvar em .csv, basta você colocar os campos principais, que seria o nome e o número. Você pode criar duas colunas, uma com o título nome e a outra com o título número, e aí listar todos os clientes. Você pode fazer isso baixando, existem vários aplicativos hoje que você consegue exportar todos os contatos da agenda de um telefone. Digamos que você tem o celular da barbearia ou do salão e lá estão todos os seus contatos de clientes. Você consegue exportar tudo, transformar isso em uma planilha, organizar nessas colunas e importar para cá em .csv. Lembrando que você consegue incluir as colunas conforme tem o formulário de cadastro do cliente, né? Você pode colocar o nome, o WhatsApp ou o telefone, o e-mail, data de aniversário, CPF. Se você criar uma planilha com todas essas informações, seguindo os títulos aqui para cada campo, você vai conseguir importar a ficha completa de todos os clientes de uma só vez, tá? E você pode fazer um cadastro avulso ou importado. Então aqui a ficha do cliente, ela aparece algumas informações principais, né? O nome, o sistema automaticamente categoriza esse cliente em VIP, Platinum, Inicial, cliente ativo. Ele tem várias categorias que ele vai alternando aqui de acordo com a quantidade de vezes que o cliente vai até o seu estabelecimento, ou quantidade de produtos que ele adquire ou serviços, tá? Aqui você consegue incluir a data ele vai mostrar a data de cadastro, vai mostrar a data da última visita do cliente. Caso esteja todo preenchido, a ficha vai mostrar todos os dados desse cliente. Digamos que esse cliente ele fez um cadastro lá pela área de clientes, que eu vou mostrar mais à frente.
e lá ele fez uma senha, ele adquiriu uma senha, ele mesmo criou a senha e ele esqueceu essa senha. Você pode alterar a senha dele diretamente aqui na ficha dele, tá? Assim como também ele consegue, se ele tiver já o acesso, ele alterar dentro da sua própria área de cliente. É o link basicamente de uma página em que o cliente pode fazer os agendamentos e controlar também a sua assinatura, né? Os seus vencimentos. Então é um cadastro bem simples, bem intuitivo. Você pode cadastrar manualmente, como eu falei, ou importá-los, tá? Não tem limite, você consegue buscar aqui pelo nome, o mês de aniversário, consultar aqui a quantidade total dos clientes. E agora nós vamos para a aba de assinaturas, né, que é uma das funções principais do sistema. Então hoje, para quem trabalha com o sistema de assinaturas no seu estabelecimento, é muito importante você ter uma área em que controla tudo isso. Aqui nesse pequeno dashboard ele vai mostrar a quantidade de assinantes ativos, é um dashboard interativo, onde você pode clicar e visualizar. Ele mostra os clientes que estão ativos, você pode editar o valor da assinatura para cada cliente, fazer reajustes caso seja preciso. Você pode visualizar cada um desses cards aqui, ó. Por exemplo, nesse cartão você visualiza o calendário das assinaturas, ou seja, onde cada cliente, quais dias você tem para receber de assinaturas. Então cada cliente tem um vencimento específico. Então quando você fechar um ciclo lá naquela tela de rateio, automaticamente ele vai apresentar todo o faturamento que está aqui como marcado, que foi uma assinatura concluída, ou seja, que o pagamento foi realizado. E as que estão pendentes, elas passam a aparecer depois de pagas no próximo ciclo. Então é como eu falei, o que você divide com os seus profissionais, o rateio, ele é feito em cima dos valores que já foram recebidos dentro do mês. Ele vai mostrar aqui todos os dias em que ficaram com assinaturas pendentes ou que os planos que já foram pagos automaticamente. Você pode selecionar por planos, colocar todos esse filtro aqui também, mostrar só os pagos, os pendentes, os atrasados. Então ele vai mostrando aqui tudo para você. Você tem um maior controle. Aqui você pode criar os novos planos, né? Nós temos algumas opções de criação de plano. É importante também sempre na hora da criação do seu plano de assinatura você importar um arquivo de contrato. Você pode criar um contrato específico. Esses modelos de contrato você pode conseguir na internet ou com o seu próprio advogado e incluir todas as cláusulas devidas nesse contrato de assinatura, tá? Importar. Isso vai aparecer quando o seu cliente fizer a assinatura, seja lá pela área do cliente ou uma assinatura avulsa feita pelo sistema, ele vai conseguir visualizar no momento em que ele estiver fazendo o pagamento do link da primeira mensalidade ou cadastrando o seu cartão de crédito, tá? Lembrando que o nosso sistema ele trabalha tanto com o método de pagamentos ASAS e também o serviço Cellcoin. E então nós temos aqui alguns planos de assinatura que você pode criá-los e alterá-los. Por exemplo, esse plano bronze aqui, ele dá direito a um corte por semana, 2 barbas por semana e 2 lavagens por semana, ao preço de R$ 89,90. Isso é só um exemplo, tá? Você pode também colocar pontos de indicação, ou seja, cada cliente ele pode fazer uma indicação desse plano para outro cliente e aí você pode pontuá-lo. Esses pontos aqui você pode utilizá-lo para bonificar esse cliente. Lembra que você pode mudar o valor do plano para cada cliente, então você pode passar a deixar esse plano
para o cliente X com valor menor, visto que ele já fez vários pagamentos de assinatura, né? E também fez indicações. E você vai cadastrar aqui a regra de uso, ou é o plano ilimitado, ou esse plano ele é limitado por certa quantidade de utilização no mês, o máximo na semana ou diariamente, né? Quantas vezes pode utilizar durante o dia. E aqui, caso você tenha um contrato específico de cada plano, você pode também selecionar esse arquivo e incluir aqui, tá? Se não for um arquivo geral, se for especificamente para aquele plano, você vai inserir esse contrato aqui. Depois disso é só salvar e os planos aparecerão aqui na sua tela, tá? E automaticamente vão ser listados dentro do seu gateway de pagamento escolhido. Aqui nós temos a função de check-in. Por exemplo, você pode verificar como está o status de cada cliente. Se eu quero verificar que o cliente X está com assinatura ativa ou não, você consegue visualizá-lo. Digamos que ele chega na barbearia sem fazer agendamento, sem nada, ele chega avulso, de forma avulsa, mas ele é um assinante. Aí você vai checar qual o seu nome, você vai verificar na listagem de clientes se ele está ativo. Se sim, você vai atendê-lo normalmente, né? O cliente que está passando pelo local. E aí você vai selecionar o cliente e vai registrar o uso de forma manual, né? Vai selecionar com qual barbeiro ele vai ser atendido, qual tipo de serviço ele vai utilizar dentro do plano dele e vai registrar esse uso, ou seja, para debitar ali a utilização naquele dia da assinatura. Pode ser feito por aqui, ou você pode abrir um novo agendamento, chamar o cliente e registrar o uso do serviço. Então essa é a aba de planos, de assinaturas. Caso você tenha dúvidas, você pode entrar em contato com o nosso suporte para ter mais informações. Toda essa configuração do gateway de pagamento vai ser feita entre nós do suporte e vocês aí da gestão da sua barbearia, do seu estabelecimento, tá? Nós prestamos total suporte quanto a isso. E aqui você consegue, nessa aba, visualizar o plano do seu estabelecimento com o nosso sistema, né? Qual a assinatura que você adquiriu conosco, como está o status dessa assinatura, se ela está ativa, se você está usando o uso grátis. Nós liberamos também para você testar. Lembrando que no uso grátis, toda essa parte de assinaturas e CRM e controle de agendamentos com a IA não é possível ser feita, porque cada número que você cadastra dentro da inteligência artificial para se tornar um agente, isso gera um custo para nós. Então, no plano grátis, no plano de apresentação, não é possível nós liberarmos uma instância para que você utilize toda a parte de automações. Mas é possível sim, dentro do período de teste grátis, você utilizar os agendamentos via link. E aqui você pode também migrar, nessa tela você pode migrar para outros planos. Basta colocar o CPF ou CNPJ, caso tenha um cupom de desconto inserir ou não, e continuar, e daqui em diante vai aparecer o link de pagamento. Depois de ser feito o pagamento, automaticamente todos os menus são liberados aqui para você. O sistema também conta com uma parte de controle de usuários, né? Digamos que você tem gerentes, supervisores, recepcionistas dentro do seu próprio estabelecimento, de uma ou mais unidades. Você consegue adicionar esse usuário aqui, funcionário, colocando o nome,
o WhatsApp dele válido, o e-mail e o perfil. O perfil você pode criar entre gerente ou atendimento. Ou caso tenha um perfil a mais que queira incluir, você pode contactar o nosso suporte, nós incluiremos esse novo perfil, tá? Mas basicamente nós temos o perfil de gerência e atendimento. E aqui você marca quais menus esse usuário poderá visualizar e utilizar. Aqui nessa aba você tem toda a configuração do seu estabelecimento no nosso sistema. Primeiro, você já é gerado automaticamente 2 tipos de links para o agendamento via link dos seus clientes. Primeiro é esse, que ao copiá-lo e enviá-lo pelo WhatsApp, por exemplo, vai aparecer uma miniatura do seu logo acima. Então nós temos esse tipo de link e um link padrão, né? Esse link aqui é para você compartilhar via WhatsApp, e esse link é um link padrão que você pode reduzir ele em qualquer encurtador de link, e ao clicar o cliente acessa essa área, né? É um ambiente responsivo, ele pode se adaptar a qualquer tipo de tela, e ele pode ou fazer um cadastro ou acessar com o próprio número de telefone. Aqui ele vai ter toda a parte de agendamentos, ele pode confirmar os seus agendamentos, ele pode ver os detalhes do seu plano, caso seja assinante, essa tela vai ser liberada para ele, ver como é que estão os vencimentos, tipo de pagamento, visualizar o contrato, ver todos os serviços que foram agendados. E o cliente comum ele pode fazer um novo agendamento. É bem simples, clicando em novo horário, ele vai selecionar a unidade, vai selecionar o barbeiro, depois ele vai selecionar qual o serviço. No caso desse cliente aqui, que ele é assinante de plano, ele só pode, de acordo com a regra do plano dele, ele só pode marcar um serviço por vez, mas caso não seja assinante, ele pode marcar vários serviços. Depois ele vai selecionar o horário. Ele pode marcar dizendo que já está na barbearia ou não. Feito isso, o agendamento dele é realizado e aí ele pode se dirigir ao local, tá? Aqui vão ser listados os agendamentos que ele fez ou que ele acabou de fazer. Automaticamente o agendamento dele aparece dentro do sistema como um novo agendamento. Então ele pode ser visualizado tanto pelo barbeiro quanto o estabelecimento. Então vou mostrar para vocês também aqui a área do barbeiro. Cada barbeiro ele consegue ter a sua própria área administrativa, né? Uma área onde ele consegue visualizar de forma responsiva os agendamentos que tem apenas para ele nesse dia, semana, no mês. Ele consegue ver toda a visualização, todos os agendamentos, consegue visualizar não só a agenda, mas também o ranking de bonificações, quantas fichas ele tem, em qual posição ele está nesse ranking para o recebimento no caso, se ele estiver participando de um rateio de fichas, né, para ganhar os valores extras. E ele consegue visualizar quantos pontos ele adquiriu para cada tipo de bonificação. Aqui nessa opção ele consegue visualizar a média de atendimentos e de elogios. O cliente, ao final de cada atendimento, ele recebe uma notificação solicitando uma pontuação pelo atendimento. Ele pode responder ou não. Caso ele responda com a pontuação abaixo, funciona parecido com as estrelas dos aplicativos de mobilidade, como Uber, 99. Então eles vai mantendo ali uma média de pontuação. Consegue ver como está a pontuação dele perante os clientes, tá?
uma avaliação oculta, ele não consegue saber quem avaliou. E caso alguém envie algum elogio, o próprio gestor consegue autorizar esse elogio para que apareça aqui para o barbeiro ou não, tá? Pode ser uma crítica também. Aqui tem o histórico de todos os atendimentos que esse barbeiro fez, para o seu controle pessoal. Aqui ele consegue controlar todos os ganhos, o total a receber, os recebidos em comissões ou produtos, as fichas no mês que ele tem, qual a participação dele e o valor projetado. E aqui ele consegue ver as comissões diferenciadas, né, que é relacionada aos serviços. Também ele consegue visualizar as comissões em produtos. A cada venda de produto que ele vai realizando, ele vai ganhando comissão. E tudo isso vai aparecer lá no seu controle financeiro do gestor na hora de fazer os pagamentos a cada profissional. O profissional ele também pode solicitar uma pausa. Ele pode bloquear a própria agenda, né, marcando o dia que vai estar ausente, colocando aqui o motivo, e ele confirma a pausa. Quando é feito isso, automaticamente ele passa a não ser exibido tanto lá na área do cliente quanto no atendimento via chat no WhatsApp. O agente de IA ele passa a não mais listar esse barbeiro, e caso o cliente insista em querer fazer um agendamento com esse barbeiro, o agente de IA vai explicar: olha, infelizmente o profissional que você está solicitando não vai estar na barbearia nesse dia ou no salão, porém ele vai estar disponível nos dias seguintes. Deseja agendar para outro dia? Aí o cliente continua a conversa aceitando ou não. Aqui ele pode alterar a senha dele de acesso, né? Lembrando que essa senha de acesso, esse acesso ao barbeiro é fornecido lá no menu Barbeiros. Quando você cadastra o barbeiro, você consegue gerar essa senha. Clicou aqui, vai aparecer um pop-up na tela com o login e a senha, e automaticamente também o próprio sistema vai disparar esse link, o login e a senha provisória para o barbeiro acessar, tá? Então sempre lembre de, na hora de cadastrar o seu profissional, você vai clicar em gerar acesso ao portal e ele vai receber automaticamente esses dados de acesso.